Magrinho não, né? Bora! Bora! Boa noite, Voleifã. Boa noite para as nossas quintas-feiras sem bloqueio, sem lei, sem filtro, sem nada. Quinta-feira, que o convidado que vem aqui já sabe que a gente vai fazer toda a pergunta. Se não quiser responder, tem, claro, ter liberdade, mas o bloqueio não existe, a gente vai perguntar. Nosso convidado de honra é o Luiz Amar de Moura, esse técnico que, além de técnico, é tudo, né? É o manager, é o que busca patrocínio, é o que conversa com as jogadoras, faz tudo ali no Osasco há muito tempo, e a gente está muito feliz de receber aqui. Bem-vindo, Luiz, ao Sem Bloqueio, e seja bem-vindo aqui para conversar com a gente hoje. Boa noite a todos, boa noite quem está acompanhando a live. Eu não estou acostumado muito, quando eu jogava, dificilmente eu jogava sem bloqueio, porque os meus levantadores, os meus jaqueiros eram ruins para caramba, então era sempre com bloqueio duplo. Mas eu me virava bem, então vou ver agora. É capaz de me perder um pouquinho sem bloqueio, mas com bloqueio eu gostava de jogar. Agora, sem bloqueio, eu vou ver como que eu me viro hoje aqui com vocês. Vamos embora. Boa noite, Débora. Boa noite, Letícia. Vamos aí tirar o máximo que a gente puder do Luiz hoje. Começando, o pessoal está perguntando aqui, Luiz, que quer que você fale sobre a festa de ontem. Mas primeiro, as meninas aqui... A gente quer fofocas. A gente quer o que não foi mostrado. O que não foi para o story. É isso que a gente quer saber. Mas acho que foi tudo lá. Não mete essa, Luiz Omar. Até eu dançando aparecia ali, fui gastar um pouquinho. Bonito, porque elas... Ficou bonito, cheio de... Parecia o coisinha de Jesus. Cheio de morejo. Tô bem. Vocês são suspeitas. Ô, Luiz, mas então... ontem foi uma confraternização mesmo entre os dois times ou teve outro motivo? Não, a ideia surgiu da Fabiana, né? A Fabiana tem feito um papel desde o ano passado fundamental aí nessa reconstrução, né, da equipe de Osasco. Eu falo reconstrução porque passamos algumas temporadas com dificuldades para entrar no mercado, ainda mais tivemos a pandemia, e a Fabiana, ano passado, quando me procurou para voltar a jogar, e ela... Nos primeiros dias que ela começou a treinar, eu me perguntava, porque eu olhava lá no Instagram dela, ela estava deixando o bebê com alguém para vir treinar. Eu falei, poxa, o maior exemplo, né, que uma mãe pode dar no que ela está fazendo aqui, no que ela está se dedicando aqui, é deixar o bebê com alguém para se dedicar novamente ao voleibol. E foi uma temporada difícil para a gente, mas esse ano eu vejo a Fabiana já em outro nível, né? Começando a temporada. E quando o Kenner chegou aqui, a Fabi, de cara, já se encantou e as meninas reconhecem, né? As meninas, tem uma bicampeã olímpica treinando aqui do lado delas. Aí a Fabi falou assim, eu vou fazer um dia, vamos organizar alguma coisa aqui para mostrar um pouco da música, né? Porque elas chegam aqui muitas vezes, aqui no treino, cantando, dançando. Vamos mostrar um pouquinho da nossa cultura. Eu falei, Fabi, sensacional, né? E durante os 3 meses que a nossa comissão técnica ficou ano passado, se preparando para a Olimpíada, elas tiveram muito carinho com nós brasileiros, né? Eu passei 2 aniversários com a equipe do Quênia. Passei ano passado em Nairobi, esse ano eu passei na Tunísia, no Campeonato Africano. E elas bagunçam, mostram um carinho enorme com a gente. Então, ontem foi para mostrar um pouquinho, né? Foi legal porque acabou calhando, né? O encontro, a chegada das 2 estrangeiras, né? A chegada da White, a chegada da Smarzek, com as meninas do... Então, ficou um ambiente muito legal e a gente se permitiu, né? Até soltar um pouquinho, né? Mesmo com toda a vigilância da mídia social, a gente permitiu ser um pouquinho também gente, né? Ninguém aqui é robô, ninguém aqui... a gente também quer se divertir um pouco. Então, eu permiti, quem quisesse tomar uma cervejinha, poderia, né? E aí foi legal. Ficamos lá umas 2, 3 horas, acho que umas 3 horas a gente começou, e a turma, né, que estava cantando, né, os De Paulas, são sensacionais. Eles já tinham feito uma homenagem para a gente na final do Paulista e deixaram a gente muito à vontade. Então, foi fantástico. Mas não tem muito mais do que aquilo, não. Foi
foi aquilo ali mesmo que vocês viram. Parece que a cultura e o comportamento é muito parecido, né, Luiz Omar? Muito, né? Muito parecido, assim. São povos que passam por dificuldades, são povos trabalhadores, são povos sofridos, mas que encontram, através da sua cultura, né, receber bem os seus convidados, assim como os brasileiros. Então, foi bem bacana, não foi uma coisa forçada. Eu acho que a Smarzek curtiu bastante, a White curtiu bastante, e as meninas do Quênia também, elas estavam até um pouco envergonhadas, assim, acho que você imagina, né, a realidade delas. De repente está no mesmo ambiente, com Natália, Camila Bright, Fabiana, Smarzek, meninas que elas encontravam quando iam a uma competição internacional e encontravam-se durante o jogo ou no hotel, de repente está ali dançando, recebendo carinho. Então elas estavam meio tímidas, depois elas soltaram um pouquinho. Até cantaram, né? Tava muito legal de ver, tá? Eu gostei, pelo menos. Gente, deixa eu falar só... Fala aí, Dê. Não, eu ia falar rapidinho, porque a gente desde sempre tem falado que é um canal de mulheres, para mulheres, né? Para a gente colocar a mulher no esporte. E aí, de repente, a gente chega com o Luiz Omar. Por que a gente chegou com o Luiz Omar? Porque ele trabalha com mulheres a vida inteira, né? E aí até já vem uma pergunta, Luiz Omar. Foi uma opção sua sempre trabalhar com mulheres? Por que sempre trabalhar com mulheres? Foi, enfim, intercorrências de carreira? Você que quis? Como é que é essa história? Foi uma oportunidade, né? Quando eu estava terminando a minha carreira como atleta, eu comecei a trabalhar com o masculino. Eu recebi um convite lá em São Caetano para ser técnico do infanto juvenil. E era uma geração muito bacana no Campeonato Paulista. O time do Pinheiros era com o William, Mago, Rodrigo, o Canha, tinha no pessoal do Banespa, era o Diogo jogava no Banespa, o Kleber Mineiro jogava no Banespa, o Rafinha Levantador, que joga fora, jogava no Banespa. E eu tinha uma molecada lá em São Caetano com muito potencial. E aí eu comecei a fazer a transição e, de repente, aquele time da Cepacol, há muito tempo atrás, o William estava montando esse time com o Richard e me convidaram para ser o segundo assistente. Eu fiquei naquela liga da Cepacol. No ano seguinte, eu perdi meu pai. Eu era muito apegado ao meu pai. E aí eu falei assim, vou voltar, vou jogar mais um ano, que eu preciso estar com a cabeça. Aí joguei na Interclínicas, a minha última Superliga, Interclínica Santo André. Aí no ano seguinte, montou a Mizuno Uniban. Aí o William me convidou para eu ser o segundo assistente responsável pelo bloqueio. Aí as coisas foram acontecendo muito rápido. Em 3 anos, no ano seguinte, o Leite Nestlé, o Sérgio Negrão me levou para Sorocaba. E aí eu fiquei em Sorocaba e Jundiaí, depois vim para o BCN. E em 2000, já contei essa história, de madrugada, a Vina me ligou e falou assim, Luiz, você quer ser técnico do Flamengo? Eu falei, Vina, são 1h pouco da manhã, você quer me deixar louco, né? Eu falei assim, não, a Isabel vai para o Vasco e você é um assistente que todo mundo gosta, a gente gosta do seu trabalho. Você aceita? Eu falei, Vina, já não vou nem mais dormir, né? E ali eu já fui na época nem tinha computador, né? Fui ali com a prancheta, com o caderno, e comecei e acho que uma semana depois eu fui convidado para ir para o Flamengo e cheguei lá, os caras, tudo que eu falava, os caras faziam. Luiz travou? Eu estava achando que era eu que tinha travado de novo. Voltou, Luiz. Foi eu? Voltou. Tinha dado uma travadinha. Tudo que você falava... Estava falando da prancheta no Flamengo. Aí tudo, Débora conhece bem, né? No Rio de Janeiro. E aí tudo que eu falava, vamos fazer isso, está fechado. Vamos fazer aqui, está fechado. Aí eu tinha ido para conversar e voltei como técnico do Flamengo. E aí as coisas... eu acho que é uma mistura de capacidade, também de sorte, Aí deu tudo certo. No primeiro ano, que tinha tudo para dar errado, com salário atrasado, eu acho que ali eu já comecei a exercer uma situação importante que eu levo até hoje, né? De administrar bem dificuldades.
Eu acho que ali eu já comecei com 6 meses de salário atrasado, a gente chegando na final de Superliga, um clássico de futebol, e aí deu tudo certo. Deu tanto certo que eu acho que depois eu passei por alguns percalços para realmente entender tudo o que era necessário na minha carreira. Porque quando você começa uma carreira ganhando, né, muitas vezes você cai numa grande armadilha, que você acha que você sabe tudo. Então, algumas derrotas em Superliga, hoje, eu tenho certeza que fizeram parte aí do meu amadurecimento, de coisas que eram importantes que eu vivesse, né, para que me tornasse um bom treinador. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Você mudou do nada, assim, recebeu um telefonema de madrugada, veio ser técnico do Flamengo e você já tinha alguma experiência, né? Leite Nestlé, BCN e tal. E aí, durante a sua carreira, que você foi tendo oportunidade no feminino, você estudou as mulheres? Qual o tipo de coisa assim que você via de diferente? Porque você jogou a vida inteira, obviamente, né? Só lidando com homens, começou de técnico como homens e mudou para o feminino. Primeiro, qual é a diferença que você via, né, nas questões de treinamento entre homens e mulheres? E durante a sua carreira, você foi começando a perceber essas diferenças básicas que as mulheres têm e estudou isso? Ou foi só na experiência mesmo? No início, Débora, pergunta super interessante. No início, muito mais pelo lado empírico, né? Eu trouxe muita coisa que eu tinha vivido dentro de quadra, dos meus treinadores, né? Bons treinadores que da velha guarda do voleibol, que eram muito perfeccionistas, caras que exigiam, mas ao mesmo tempo sabiam lidar com as exigências. Mas depois você tem que se abastecer também de informações. Eu fui procurar, fui ler. As comissões técnicas foram aumentando, né? Eu tive, dentro da seleção brasileira, eu trabalhei com a Sâmia, que me ajudou muito no processo de formação, né? Entender um pouco, né? Porque eu tinha que meio que virar a chave. Eu saía, de repente, de uma final de Superliga e ia para o Campeonato Brasileiro de Base para selecionar meninas. E essa virada de chave, eu acho que eu e a minha comissão técnica, nós fizemos muito bem, né? Entender o lado profissional, depois o lado de formação. Estou fazendo isso de novo no Quênia, né? Então eu saio de um treino aqui, que nem eu saí hoje, preparando para o jogo de amanhã contra Taubaté, e aí você pega o time, um time quase amador, que tem evoluído bastante, e aí você está cercado de bons profissionais. O departamento médico me ajuda muito, a minha esposa me ajuda demais, porque muitas vezes eu chegava em casa e ela colocava algumas questões. Ela também é professora de educação física, foi uma grande treinadora de natação, abriu mão da sua carreira para viver a minha carreira, e ela sempre foi um porto seguro nesse sentido. Opa, por que você não faz isso? Né? Ei, você não... A conversa, você, né, lá atrás, né, quando você tem o ciclo menstrual das meninas, você entende isso, na natação estão fazendo esse tipo de trabalho, com a suplementação, às vezes pode causar certos tipos de reações, né? E aí a gente vai conversando, né, e tem dado certo. Mas eu sou um especialista. Eu estaria mentindo para você se falar que eu fui fazer grandes cursos, mas eu procuro conversar, procuro ler e procuro entender esse universo feminino, que é maravilhoso. Tem filhas, né? Hã? Você tem filhas? Não, só tem menino, só tem cueca na minha casa. Só tem cueca lá. A Márcia é uma guerreira. Mas eu sou louco para ser avô, eu quero ter uma neta. Aí eu aproveito para pegar as filhas das meninas aqui. A Alice é a minha neta, me chama de tio gordo. Alice. Mas não tá gordo, gente. Já emagreceu. Mas é assim, né? Agora é tio ex-gordo. Pronto. Mas já não tem mais aqui. A minha mulher que fala isso. Mas, poxa, quando você jogava, você me enganou. Você tinha até uma barriguinha trincada. O tanque foi embora. Agora é a máquina de lavar, né?
Você sabe que tem uma brincadeira dos técnicos do masculino, que agora eles falam que para o Felipe virar um grande técnico só falta a barriguinha, né? Que o Felipe ainda continua malhado, eles falam, não, se ser grande, falta a barriga. O Felipe é galã, o Felipe é galã. Ô, Luiz, a gente viu, a gente está vendo a Nath lá treinando com vocês, né? E é tão bom, ela está feliz. A gente vê pelas fotos, pelos vídeos, que a Nath está feliz, né? E a declaração dela de que ela quer encerrar a carreira dela em Osasco. Como é que é? Ano que vem vocês já estão de olho nela? Já conversaram com ela? Como é que tá? Como é que você vê essa declaração dela e o que você pensa? De olho nela a gente está sempre, né? Cara, o Luiz Omar está de olho na Natália desde que ela tem 15 anos e foi com ele para Campos. Entendeu? Desde lá ele já fica de olho na Natália. A Natália é uma filha, a Natália é uma menina. E é muito legal, eu também sinto isso, né, o dia a dia dela. Eu acho que ela se sente muito bem em Osasco, ela tem aqui uma comissão técnica que conhece desde pequena. A Natália, quando ela veio trabalhar em Campos, ela morava no apartamento do lado. A gente tratou, eu e minha esposa tratamos ela, a Silvana, as meninas mais novas, que na época a Stephanie também, como filhas, né? Então, se estava doente, minha esposa ia, se precisasse ficar em casa, ficava. Então, assim, a gente sempre teve muito respeito e os pais delas também. Então, é um projeto, eu fico muito feliz, né, que ela tenha esse projeto. Eu acho que o Osasco merece, né, ter a Natália mais uma vez aqui. Foi o time que deu oportunidade, talvez ela nem tivesse tão preparada para assumir a responsabilidade que assumiu, mas era um talento nato que acho que qualquer treinador ia arriscar. Eu sempre falei para a Natália, se vocês buscarem entrevistas de muitos anos atrás, eu falava que eu não queria que a Natália envelhecesse. Eu acho que isso tem que ser uma preocupação dos treinadores que trabalham com jovens atletas na equipe adulta. A gente tem que ter todo o lado profissional, mas a gente tem que respeitar que elas tenham todo... Não pulem etapas. E a gente fez muito bem isso com a Natália. A Natália, até hoje, eu acho que ela é uma menina que foi amadurecendo. Hoje tem tudo, né, para curtir seus últimos anos de carreira, fazendo ou escolhendo o que ela quiser. E espero que ela escolha Osasco, realmente. Nós estamos nos preparando para receber. Quem não gostaria, né, de ter Nath no time? Luiz, não é porque você está aqui hoje, não, mas a gente já conversou entre nós antes, a gente concordou que o Osasco vem com um time diferente essa temporada, assim, melhor, deu um upgrade mesmo, assim, no conjunto. Fundo de quadra melhor, um passe melhor, uma levantadora que gosta muito de jogar com as meios, duas meios que pontuam muito. Então, assim, você sente... Como é que foi a construção desse time nessa temporada? E se você sente que realmente deu esse upgrade no fundo de quadra, assim, essa qualidade do passe, que a Bright ficava, né, pegava uma área muito grande na temporada passada para passar, e a chegada da Drusila ali, o que você acha, qual é o equilíbrio, qual que é o ponto forte desse time novo agora? Você, como uma grande jornalista e entende voleibol, você já definiu. Eu acho que o conjunto, a formação da equipe, ela está mais equilibrada, traz boas lembranças de algumas equipes que nós tivemos alguns anos atrás. É que, assim, eu não costumo ficar toda temporada falando, né, sobre as dificuldades que nós passamos. Hoje o voleibol vive um momento diferente, né? Nós tínhamos, durante muito tempo, dois grandes patrocinadores, Unilever e Nestlé, que, teoricamente, traziam uma segurança muito grande para essas duas equipes que foram consideradas por muito tempo as melhores equipes de voleibol do Brasil e melhores do mundo. E aí depois a reconstrução, quando você perde um patrocínio como a Nestlé, ela é muito difícil, porque a régua aqui em Osasco ela é muito grande, Patrícia. Todo mundo espera um time... Até um tempo atrás, antes da Nestlé sair, ela tinha uma ideia Teve um ano que ela tentou fazer, ela falou assim, olha, a gente vai fazer um time jovem, assim como o SESI fez. Eu falei, poxa, é melhor a gente terminar o projeto, porque a cidade não vai abraçar um time que brigue para ficar entre os 8. Né? Por mais que seja talentoso, por mais que a gente consiga, a cidade está acostumada, isso aqui é o grande evento.
né? Por sinal, eu estava dando treino, eles montaram hoje a live com esse quadro atrás. Dá uma olhada, né? O ginásio que está atrás de mim. Isso aqui é um jogo, não é um jogo de final, porque a gente nunca teve uma final de Superliga. É jogo importante, acho que é nós e Praia aí, há muito tempo atrás. Então, não dá. Então, o que talvez esse ano não tenha, e eu espero que a Smart que venha a fazer, que a Fabiana venha a fazer, as jogadoras mais laureadas, a Denise, a Volte, talvez a gente não tenha aquela grande estrela que, como a gente tentou fazer no passado com a Tandara. Ano passado a gente não tinha, a gente tinha um orçamento que a gente tinha dívidas da temporada passada e a gente tentou montar um time ali justo. Né? Quando a Tandara teve o problema dela, a gente ficou meio sem ação. Aí trouxemos a Gero. A Gero, eu sabia que ela não jogaria de ponta. Não teria condição, não é uma jogadora que jogaria de ponta. E no primeiro momento a gente mexeu ali, Gero e Tiffany, fizemos um grande jogo em Barueri, depois fizemos um bom jogo no Pinheiros, aí fomos lá no Fluminense, jogamos muito mal e criou-se uma insegurança e aí a gente não achou mais o time. Né? Então esse ano, eu acredito que nós temos mais opções. Vai ser uma boa briga interna, né? São meninas de potencial, as meninas novas que eu já conhecia da seleção, do meu último ano de seleção, quando em 2015 eu trabalhei hoje com nossa comissão técnica lá, teoricamente fez a seleção, a seletiva para Lorena, Diana, Lohana, e agora nós temos três meninas que eu estou gostando muito. A Gleice, que já vem mais madura por tudo que fez no seu último clube. A Duda é uma jogadora que fazia meio e tem um potencial danado para jogar, ser uma ponteira de definição. E a Tamara, que é uma menina que lá atrás eu tinha muita esperança nela, que é da geração da Lohana. Hoje está crescendo muito aqui também. Aí você junta com a jogadora experiente, está dando um bom mix. Agora vamos colocar isso em quadra e ver se dá tudo certo. Luiz, vamos para as perguntas difíceis aqui. O Beto Teixeira pergunta: Luiz, você convocaria uma trans para a seleção que você dirige? Olha, hoje, no caso, a Tiffany, se ela for elegível e estiver jogando bem, não teria problema nenhum. Né? O que eu posso falar da Tiffany, que ela me fez eu me tornar um homem e um treinador melhor. Sim, ela é um ser humano muito especial, sim. Sim, e ela me ensina a cada dia. Né? Agora não está me ensinando mais não, porque eu aprendi. E Luiz, a gente falou um pouquinho da Tandara, e aí eu queria voltar nesse assunto. Como é que foi lidar com a suspensão dela? Que impacto que teve com resultados, com patrocinadores? Como é que foi essa história para vocês lá dentro? Uma situação difícil, porque eu encontrei a Tandara, eu tive o prazer de ir aos Jogos Olímpicos, né? E eu encontrei com a Tandara o tempo inteiro. A Tandara era do meu clube, a Tandara e Bright, né? São jogadoras que estavam ali o tempo inteiro comigo na Vila Olímpica. A gente tinha Natália, a gente tinha um sonho de um dia estar junto nesse ambiente olímpico, né? Então foram dias maravilhosos. Quando acabou a participação do Quênia, no dia seguinte eu estava vindo embora. A minha viagem foi quando o Brasil jogou contra a Rússia. E quando eu estava em casa, eu cheguei em casa, o meu filho viu pelo celular e falou: pai, tem uma bomba aí. Eu falei: eu nem cheguei no Brasil, né? Tava comendo uma sopa de ervilha com bacon, que eu adoro, né? Que a minha ajudante, minha funcionária fez para mim. Uma sopa de ervilha com bacon. Aí eu falei: deixa eu tomar essa sopa, que eu estava com saudade, fazia quase 4 meses que eu estava fora do Brasil. Falou: Luiz, pai, a Tandara parece que foi pegando dó. Aí eu consegui falar com ela naquele dia, ainda era tudo muito recente, né? Nos colocamos à disposição e depois a gente ficou aguardando, né? Durante toda a temporada que pudesse ter algum desdobramento favorável a ela e, consequentemente, seria favorável ao nosso time, né? Mas é uma menina que está aqui,
ela hoje está seguindo, né, está tentando a carreira política. Ela esteve comigo semana passada, veio aqui, ela de vez em quando vem, faz uma atividade física aqui na academia sozinha, porque tem algumas restrições, ela não pode estar junto com a gente, né? Então, quando ela vem aqui, ela usa a academia sozinha. Então, está com o projeto dela aqui do lado do Continental. Vamos torcer, né? Ela falou que está apelando e tomara que ela consiga, né, se colocar novamente à disposição do voleibol. Você acha que ela vai se eleger? Me ligou de novo. Você acha que ela vai se eleger? Eu não entendo muito o mundo político, né? Tem situações, é um jogo, né? Os analistas políticos, eu gosto até de ouvir um pouco, porque o projeto de Osasco ele também tem um viés político, né? A cidade abraça, ajuda na formação da equipe. Então, de vez em quando eu ouço aí nas estratégias, tomara que ela tenha uma votação boa, que realmente ela tenha esse viés aí de fazer algo pelo esporte, pela educação, que eu tenho acompanhado aí nas redes dela, né? Eu torço, né? Quanto mais a gente tiver pessoas que pensem no esporte, que consigam, né, trazer o esporte para a realidade que ele merece, vai ter sempre meu apoio. Gente, olha só, lembrando a galera que está aqui acompanhando, de lá dar o like, tá? Por favor, por gentileza. A gente vai colocar mensagem aqui de Dona Nelma. Luiz Omar, a gente tem a nossa voleifã super VIP, Nelma Regina. Ela está aqui sonhando com o Osasco ganhando a Superliga 2022-2023, tá? Nelma está sempre aqui em todas as transmissões, torcedora ferrenha do Osasco. Manda um beijo para ela, por favor, para ela continuar aqui. Nelma, é o seu sonho, é o meu sonho. Se eu pudesse, tem dia que eu sonho correndo de novo no Ibirapuera, no Maracanãzinho. A gente quer muito isso. Né? É meu sonho também. Fazer uma pergunta. Pode falar. Vou fazer uma pergunta para você. A gente teve uns episódios, eu acho que tem até alguma coisa no chat sobre isso, mas é uma curiosidade minha. A gente teve uns episódios com a Smarzek, né, que ela jogava na Rússia, se eu não me engano, e ela foi muito hostilizada lá na Rússia. E aí, porque... Não, é isso, ela polonesa, jogava na Rússia, por causa da guerra. E aí ela agora veio para o Brasil. Como é que está ela de cabeça? Como é que foi essa chegada dela aqui? Como é que ela está se adaptando? Ela comentou alguma coisa sobre isso ou não? Ela está sendo cercada de carinho, né? Como todas as estrangeiras que são recebidas no Brasil, elas são impressionadas pelos carinhos dos fãs, até fãs dos outros times, né? Que mandam mensagem para que elas se recuperem. A Drusila, agora a White que chegou. O Brasil é fantástico para isso, né? Eu já conversei com as brasileiras que às vezes vão para grandes ligas. Tudo aqui é diferente, né? Tudo aqui eu acho que é muito mais acolhedor, muito mais respeitoso nesse sentido, até com performance. É difícil, né? Acho que no meu caso aqui que eu lembro, acho que no Minas, que aconteceu de duas jogadoras estrangeiras não serem aprovadas e serem trocadas durante a temporada. Normalmente os clubes, né, eles seguram, eles tentam. O Brasil ele é muito legal nisso, né? Ele é muito legal nisso. Luiz, uma curiosidade que a gente sempre teve é saber como é que é lidar com a Hulk, aquele furacão, né? Dentro de quadra e fora de quadra. Como é que era o seu relacionamento com a Hulk, assim, para dar instrução para o jogo, fora de quadra? Como é que era? Eu trabalharia 1000 vezes com a Hulk. Hulk é incrível, Hulk. Ela foi demais. Foi uma das poucas jogadoras que falou assim, fica tranquilo, coach. Nós vamos sair daqui campeão. Eu falei, tem certeza disso? Fica tranquilo. Lá no Maracanãzinho. E foi lá e colocou a bola embaixo do braço. Depois, ela passou por alguns problemas de relacionamento, né? Problemas particulares, mas eu sempre tive
um carinho, e ela sempre teve um carinho muito grande, a gente se fala até hoje. É uma menina que é hoje uma mulher, tem os filhos. Quando ela veio na segunda temporada, saiu daqui também, pô, muito feliz. Não tivemos problema nenhum. Ela, pelo contrário, eu acho que agregamos muito naquele momento da carreira dela. É verdade. Tem uma pergunta legal aqui também. O Everton Coutinho perguntou como é a construção de um elenco para uma temporada e até mesmo para a seleção. O que pesa mais? Comprometimento, desempenho em treinos e jogos ou relacionamento em grupo? Difícil essa. São coisas diferentes, né? São coisas diferentes. A montagem de uma seleção, por mais que eu tive oportunidade de uma seleção top, que foi o Brasil nas categorias de base, né? Então, mesmo não sendo a seleção adulta, as seleções brasileiras de base, sempre, para mim, foram consideradas equipes tops, que iam para brigar pelo título de todas as competições. São gerações que brigavam, né, pelos títulos. E aí você tem um grupo extremamente qualificado, né? Se uma não vai conseguir fazer, você tem mais 2, 3 que podem fazer. Então, é uma administração diferente do clube. No caso aqui, a Superliga ela tem alguns entraves que a temporada se torna muito difícil. É diferente das outras ligas, que você pode escrever jogadora na hora que você quer, tem alguns mecanismos que você pode trocar uma jogadora de um time na mesma liga, tem uma janela de transferência, tem alguns mecanismos nas principais ligas que a Superliga não tem. Então, a Superliga você elege um elenco em maio, em abril, para chegar um ano depois com ele disputando o principal título, né, da temporada, que é a Superliga. Tem uma Copa Brasil no meio? Em alguns momentos, né, a Copa Brasil era um torneio muito legal, né? Eu acho que é um torneio que tinha que ser dado uma forma, né, uma classificação. Agora, né, acabou tendo a classificação do Sul-Americano, mas assim, criar uma situação para que a Copa Brasil tivesse o respeito, né, que ele merece ter, assim como a Copa Itália, como a Copa da Turquia, né, a Copa do Imperador no Japão. São campeonatos que... E o Campeonato Paulista, para quem está aqui em São Paulo, ele é muito difícil, porque você já começa uma temporada jogando contra 3, 4 equipes que vão jogar a Superliga. E se você não vai bem no Paulista, já começa com um peso enorme nas costas. Né? Então, você tem que montar um elenco equilibrado. Hoje, por exemplo, nós estamos vivendo uma situação, Patrícia e Letícia, Débora, que a gente nunca viveu. Né? Nessa época, normalmente, a gente tinha todos os jogadores do Osasco na seleção, alguns anos atrás. Agora, estamos com o elenco completo. Falta só a Natinha. Esse dia eu fiz uma reunião aqui na sala de guerra, falando com o pessoal, falando, olha, nós estamos trabalhando, vamos ter que trabalhar muito bem, porque nós estamos ainda em agosto. Esse time tem que chegar muito forte, né, na final do Paulista, mas tem que chegar muito forte na Superliga. A gente tem o sonho de trazer de novo o protagonismo para o Osasco dentro da Superliga. Mas isso é muito trabalho para frente. E aí você conta com, né, a pergunta, fugir um pouquinho da pergunta, mas o envolvimento ele é importante. Né? Muitas vezes a imagem de algumas jogadoras é muito importante. Porque quando você vai vender um patrocínio, e hoje está difícil, né? E eu não posso falar isso muito, porque eu sou um cara que tem a oportunidade de sentar com pessoas muito importantes que, às vezes, reservam lá meia horinha, e nessa meia horinha você tem que falar tudo que o voleibol ele é, e eu tenho falado muito mais do que o voleibol já foi do que ele é nesse momento. Então, quando você sentava e falava assim, olha, nós temos aí os jogos na TV aberta, você tem aí um público maravilhoso, você tem essas jogadoras aqui que levam uma quantidade de torcida enorme para o ginásio. Né? Hoje está mais difícil. Quais são as jogadoras hoje que um cara de marketing olha e fala assim, olha, essa daqui, vamos patrocinar esse time, porque a imagem dessa menina aqui é importante. Né? Nós estamos passando aí por uma reformulação, os grandes ídolos, né, estão
não é que estão sumindo, são importantes, mas eles não estão fazendo, talvez, o papel que antigamente faziam. Né? Hoje, cada um cuida mais da sua vida, cada um cuida mais da sua rede social. E antigamente, toda a imagem delas eram focadas dentro do clube. O clube que dava toda essa visibilidade. Hoje, não. Né? Então, você tem que dividir. Você tem que ter as meninas que saibam que elas podem usar a imagem delas, mas elas têm um papel importante com as marcas que pagam o seu salário. E tudo isso, né? Graças a Deus, Lei e Patrícia, a Débora acho que saiu. Débora caiu. Caiu, gente. Daqui a pouco ela volta. Eu tenho um grupo de profissionais comigo, que vocês conhecem, né, que me ajudam muito hoje. Né? Tem o Beto Opps, que é um cara fantástico aqui, que faz Osasco chegar, muitas vezes, onde ninguém acreditava que pudesse chegar. Você vê aí o que nós fizemos na pandemia, o que Osasco fez na pandemia, tenho certeza que acabou inspirando muitos outros projetos aí. Né? Hoje eu vejo o web vôlei crescendo demais. Eu acho que fomos juntos aí, pegamos o gancho de uma plataforma que foi muito útil para nós na pandemia. E essa visão do marketing, que você sempre teve isso, né, Lisomar? De onde que vem essa visão diferenciada, essa visão de patrocínio, essa visão de uma certa forma, né, usar, bem entre aspas, tá, gente, a imagem das meninas, enfim. Onde você aprendeu isso? De onde que veio? Ou veio de vivo? Sobrevivência. Eu quando cheguei como treinador, eu tinha alguns modelos de técnicos. Eu até, em algumas palestras que eu dou, eu falo que eu sou um grande camisa 10. Eu sou um bom camisa 10. Mas eu sou de uma geração que tem 2 treinadores extremamente vencedores, né? Que ocupam espaço dentro do voleibol brasileiro há muito tempo. Né? E como eu poderia sobreviver nisso? Né? Eu tinha que imitar um, eu tinha que imitar o outro, ou eu poderia ser eu mesmo e tentar. Então, o voleibol, para mim, ele não tem tempo, não tem horário, não tem dia da semana. Então, é sobrevivência. Quando eu falo que eu só atacava com bloqueio, é verdade. Eu só atacava com bloqueio. Dificilmente eu ataquei sem bloqueio. Então, estou acostumado e a minha vida sempre foi de tentar, de mostrar. Né? Não é fácil. Né? Não é fácil. Eu já fui... hoje até sou mais respeitado, mas em um momento dessa transição de mídia, né? Das pessoas entrarem, das pessoas falarem, elas esquecem que do outro lado tem não só um treinador, mas tem um ser humano também. As pessoas, tem uma época que eu falei, não quero mais ler quando eu ganho o jogo, também não quero ler quando que perco. Aí tive que fazer uma reunião com a minha família. Olha, tem o Luiz Omar, técnico, tem o Luiz Omar, pai, e vocês têm que entender isso. Isso aqui é muito pequeno relacionado que o Luxemburgo, que um político, que outro grande nome aí da mídia passa, e vamos tocar nossa vida. Né? Vamos tocar nossa vida e vai dar certo. Então, eu vejo o voleibol como isso, não só como o resultado. Eu quero trazer para o Osasco, ou para qualquer time que eu dirija, o prazer de assistir também. Né? Assim como é no esporte americano. Às vezes que eu tive a oportunidade de assistir um jogo da NBA, ou se você me perguntar quem eram os times e qual foi o placar, eu não vou lembrar. Mas eu comprei uma pipoca gigante, eu comprei uma camiseta, gastei até o que eu não tinha, mas falei, poxa, ficava lá com a minha mulher esperando dar a câmera do beijo, para dar um beijo, ver se a gente aparecia, vou lá no telão. Isso que é legal. Né? E depois, hoje em Osasco, acontece muito isso. A torcida às vezes sai brava, mas na hora que você passa na rua, tá todo mundo lá, tirando foto, fazendo, acreditando. Outro dia o Beto fez um jogo aqui para o sócio torcedor. Eu falei, Beto, segunda-feira, o jogo era... Não, o jogo acho que foi segunda ou terça, não é? 4 horas da tarde, 5 horas da tarde. Eu falei, quem que vai vir aqui? Aquela tribuna estava lotada, o pessoal gritando. Eu falei, não, Osasco é muito grande e eu fico muito feliz de ter feito parte dessa história também. Não só eu, muitos técnicos já passaram aqui, mas eu há muito tempo e estou aqui.
Luiz, É mais que vôlei, né? Esses momentos de crítica, né? E a gente sabe que a torcida de Osasco ela é muito apaixonada, né? E em algum momento você pensou, poxa, não quero mais ser técnico, quero ficar só como um supervisor. Teve alguma temporada que isso passou na sua cabeça depois de alguma eliminação doída, algumas críticas maiores? Olha, Patrícia, se você não ficar triste, você não é humano, né? Mas o projeto aqui, ele tá muito ligado a tudo isso aqui, né? Não adianta. Se eu estiver fora da quadra e perder, é capaz das pessoas falar, pô, o Luiz Omar que contratou, o Luiz Omar que... Estou muito ligado a isso, né? Então, assim, eu tenho ainda muita vontade, muito tesão de trabalhar, né? Tenho ainda esse gás e, pô, aí faço o meu melhor. A minha comissão técnica tenta fazer o seu melhor, eu tento fazer o meu melhor e a gente vai seguindo, né? Ao mesmo tempo que tem pessoas que criticam, tem pessoas que o elogiam, né? Você também não pode ficar... Você não é o pior nem o melhor. Então, eu quero continuar enquanto eu tiver saúde. Já passei por alguns momentos difíceis também, e relacionado ao Covid. Teve uma vez que foi relacionado a estresse, quando eu desmaiei, a arritmia. Então, você começa a aprender que você não é uma máquina, né? Então, você tem que saber lidar. Hoje eu consigo lidar melhor com as minhas frustrações. Dói pra caramba, eu sou um eterno incomodado, eu sempre acho que a gente pode fazer melhor, mas também tem uma família que me espera, que me apoia, que também merece, né? Foi uma coisa que me doeu muito. Eu acho que isso aqui vale para qualquer segmento da sociedade. Vocês aí que também tocam projetos bacanas, a nossa família não pode ficar esperando você ganhar um jogo para ser feliz. E teve uma época que eu ouvi isso do meu filho mais novo, quando eu cheguei em casa, eu falei assim, papai, esse final de semana vai ser legal pra caramba, né? Você ganhou o jogo. Aí eu falei, pô, filho, final de semana tem que ser legal sempre, né? Pai, quando você perde, nosso final de semana não é legal, né? Aí isso doeu muito para mim. Então, hoje, quando eu entro na minha garagem, eu ganhando, perdendo, eu falo, pô, agora eu tenho uma família e vou fazer o meu final de semana ser legal. O que eles propuserem para mim fazer, eu falo, opa, dá só um tempinho que eu vou tomar um banho e tô dentro. Boa. A gente vai dar direito de resposta para a Débora. Dá licença, eu paguei a internet, tá? Eu paguei só para deixar claro. Tá bom? Não está funcionando, mas eu paguei, não sou caloteira. Você é demais, né? Eu vou falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa. Não, Débora. Nos falar porque eu vou cair de novo. Se eu cair, a live acabar, eu preciso deixar isso registrado aqui enquanto eu ainda tenho sinal, entendeu? Todo mundo fala aqui ele acabou de falar que tem gente que critica, tem gente que elogia, mas assim, tem certas coisas que as pessoas desconhecem que a gente precisa colocar. O Luiz, ele não é só muito família, ele é muito, muito carinhoso, muito caridoso, ele é muito legal. Eu passei uma situação no Peru, que eu fui para uma competição em que ele estava, eu não sei se na hora que eu caí, vocês falaram de seleção de base, mas se não falaram, falem ainda, porque faz parte, tá? Está na pauta. Eu fui para o Peru e eu fui largada lá no Peru pela CBV, porque árbitro não faz parte dela. Não, largada literalmente. Eu fui largada no aeroporto, não tinha ninguém para me levar para o hotel, eu não sabia para onde eu ia, porque árbitro não faz parte da delegação, ele é uma coisa à parte. E aí, quando eu cheguei no hotel, porque a gente foi para Lima e depois a gente ia para Tarapoto, eles estavam já, a seleção já estava lá no hotel, porque a gente só ia para Tarapoto no dia seguinte. E aí eu falei o que tinha acontecido, e o Luiz Omar e o Antônio Rizola ficaram o tempo inteiro enchendo o saco, ela vai junto, chegou no aeroporto depois para ir, eles ficaram lá pegando no pé para saber se eu estava junto, se eu tinha passagem, se eu não tinha passagem, porque eu fui literalmente abandonada pela CBV lá. Então, esses pequenos detalhes, o Luiz, ele é muito, sabe? Ele é muito amigo, ele é muito companheiro, e todo mundo que convive com ele sabe disso. Quem não sabe, agora eu estou dizendo, tá?
Obrigado, Débora. Se eu cair de novo, eu já falei. Ó, quem não pode cair aqui sou eu. Se começarem a dar like porque eu caí, você tem que falar que é feio. A gente quer saber das tretas. As tretas, porque o Luiz, a gente não estava ainda ao vivo, falou assim, pô, Débora, você sempre erra no jogo contra mim, contra o Sesc. Que história é essa aí? Direito de resposta dos dois. A gente só é amigo aqui, gente. Chegou na quadra, ferrou. Ele sempre acha que eu apito contra ele. Sempre. Mas ele, pelo menos hoje, ele faz aquela cara de puto da vida, mas olha com aquela cara assim... Mas não me xinga. Antigamente ele me xingava. Mas agora, então, conta. Quem liga para você, quando tem dúvida de arbitragem... Liga sim. Quem está querendo desabafar? Quem que liga? Liga, desabafa, esclarece, ele sempre pergunta, ele está sempre querendo conhecer, sempre querendo saber, até para se reposicionar. Isso ele é incrível, isso aí é a maior verdade. E ligo mesmo, ligo e mando mensagem, falo, Débora. Liga, manda mensagem, faz a coisa toda. E mesmo no jogo, quando ele discorda, e a gente discorda o tempo todo, ele ainda faz aquela cara, tá, não vou falar nada só porque é você. Não, ela me dá um dois toques no 23-23, puta jogo, eu falo, porra... Olha o rancor aí, aparecendo. Meu Deus, pô, deixa o jogo cair aí, Poxa vida! Mas aí depois ela me perdoa, eu perdoo ela, até a família, o irmão dela também é bacana. E uma pena que você não está mais com a gente. Você é merecedora de tudo que aconteceu com você. E, tanto que eu respeito que todo mundo fala de você, então você ficou marcada. E daqui a pouco você volta, daqui a pouco as coisas se arrumam. A gente está na hashtag Volta Deb, tá? Tem um rapaz perguntando aqui qual foi a maior treta. A gente acho que não teve maior treta, não. A gente já teve diversas discordâncias, mas treta de verdade a gente não teve, não. Entendeu? Pelo menos eu não lembro. Até quando eu tenho treta com os outros árbitros, você vem, arrumar, você faz eu pedir desculpa, sério demais. É verdade. Fala assim, não, pega leve, não foi por mal, entendeu? E ele fica de boa, Eu tô bonzinho aqui. Eu sou intenso. Agora eu vou fazer uma pergunta da Deb da categoria de base, Deb. Vamos lá. Isso que eu ia falar agora. Qual a sua opinião, Luiz Omar, sobre os resultados da categoria de base? E aí eu já vou também numa pergunta mais dificinho. O que você acha que está rolando? Tem um monte de menina pedindo dispensa da seleção. Eu vou meter o dedo na ferida porque eu sei que o Luiz Omar adora a categoria de base. Adora. Sempre é uma coisa que ele gosta muito. E eu não acompanho, não sei das fofocas, mas você foi retirado da seleção lá, substituído, sei lá, não sei por quê. Entendeu? É um assunto que... E aí, o que faz uma comparação agora do... Eu acho assim, é um assunto que até me machuca um pouco. Eu trabalhei isso na minha cabeça também para não ficar vivendo isso, né? Eu acho que eu não tinha motivo para eu ter saído da base, mas ao mesmo tempo, né, foi uma decisão que, de certa forma, me ajudou. Né? Quando eu falo que a minha esposa é um porto seguro, ela falou, ainda bem que tiraram você, senão você ia ficar lá o resto da vida. E depois disso, eu tive oportunidades maravilhosas, né? O projeto que eu estava encabeçando no Peru em 2017 era um projeto muito legal, que em 6 meses de trabalho a equipe deu um pulo, aí subiu assim, tanto fisicamente como tecnicamente. Pintou essa possibilidade com a Federação Internacional pelo reconhecimento, né, do meu trabalho de base. Então, eu não fui pelo Quênia, talvez pelo treinador que eu sou em Osasco. Eu fui pelo Quênia, pelo treinador que eu fui nas seleções brasileiras de base. Talvez o perfil que estavam procurando fosse esse. Né? Então, assim, até no dia que eu recebi a notícia, eu tive uma reunião com o Renan estava super incomodado, assim, super sem graça de falar, porque ele pegou o currículo e falou, Luiz, você chegou em 2003 na seleção brasileira. Você foi
medalha de bronze no Mundial. 2005, campeão mundial. 2007, campeão mundial. 2009, campeão mundial. 2011, vice-campeão mundial. 2013, terceiro lugar no Mundial. E 2015, nós fomos 10º. Com a geração hoje, que é a base da seleção brasileira. O time era Jaquinha, né, a Jaqueline, era Lohane, as centrais era Diana, Lorena estava, a ponta era Pietra, com Karina, né, a líbero era a Gabi Dutra, né, a Nieme era uma das ponteiras, que já estava sendo preparada, e a gente foi muito mal no Mundial. Então, ficou parecendo, né, que estavam esperando um resultado para me tirarem. Né? E eu falei, quer saber uma coisa? Eu fiz uma carta, agradeci todos os anos, eu tenho essa carta, mandei para o pessoal da confederação, agradeci, e falei, outras coisas vão surgir, e assim como surgiram. Então, eu tive, há um mês atrás, jogando contra a equipe do Vagão, levei a seleção do Quênia, em Saquarema, só me traz boas recordações, não tenho zero de mágoa. Vocês nunca ouviram eu dar nenhuma entrevista falando de resultado de base, né? Eu vivi meu momento, por uma decisão, se foi certa ou errada, né? Eu aceitei e segui minha vida, né? Segui minha vida. E o que você tem achado desses vários dispensas que têm acontecido, pedidos de dispensas, né, principalmente das meninas mais novas da seleção? A gente comentou que a gente tem estranhado bastante, né, meninas? A gente ficou bem assim, o que está acontecendo ali, enfim. O que você percebe disso? Eu acho que é um processo que nós, treinadores, que estamos há mais tempo, temos que passar também. Eu passei por várias gerações do voleibol brasileiro. Eu comecei minha carreira com a geração, né, de Virna, Márcia Fu, Fernanda Venturini, Fufão, Ana Moser. Peguei o finalzinho ainda de Vera Mossa, Silene, Filó. Depois, né, a construção da nova geração ali. Luiz Omar, quantos anos você tem? Eu tenho 56. Caramba! Eu tô pensando que era isso. A gente tá falando tão... Eu falei, gente, será que o Luiz Omar já passou de 60? Eu não tô sabendo, gente. Não, eu comecei em 96, né, como assistente da Uniban, da Leite Sensley. E assim, cada ano que passa, são gerações que estão vindo, né? Então, hoje, tocar uma geração de meninas aí de 20, 24 anos, 28 anos, de alguma forma você tem que também entrar nessa linguagem, nesse momento dessas meninas também. Então, eu não sei como é, né? Mas a seleção brasileira tinha, talvez, lá atrás, algum apelo que hoje talvez não tenha mais. Não sei. Não sei também se esse modelo de longas, né, concentrações, não sei se esse modelo de, às vezes, você ter uma seleção por muito tempo, que algumas equipes no mundo acabam rodando mais do que o Brasil, né? Então, eu já vi competições que os Estados Unidos foi com uma seleção praticamente B, a Itália foi com uma... Olha, até minha Siri está ouvindo minha voz aqui. Então, são coisas que só quem está lá dentro pode viver. E falando da base, até para encerrar esse assunto, como eu falei, eu acho que eu sou um grande camisa 10. Eu acho que em qualquer seleção do mundo, se eu tivesse o sucesso que eu tive nas categorias de base, eu tenho certeza que eu teria tido a oportunidade numa seleção adulta. Mas pela longevidade dos treinadores, pela capacidade dos treinadores, muitas gerações de bons treinadores brasileiros estão ficando pelo caminho, né? Então, tentar outras portas. O Marquinho que vier, que foi um grande exemplo para mim. Foi lá para a República Dominicana e está vivendo temporadas internacionais maravilhosas. Então, quem sabe, talvez com o Quênia eu não consiga viver isso ainda, mas quem sabe no futuro ainda eu consiga ter uma geração que eu possa também viver, né, um outro nível de competitividade. Sim. Luiz, o pessoal pedindo muito para você falar mais dessa temporada, do time nessa temporada, e a gente tem aí 2 perguntas. 3, na verdade.
Fala um pouquinho da Micaia, se ela está vindo como uma ponteira de composição. Como é que foi essa negociação com a Drusila, depois de 2 temporadas aí, brigando com um quadro de depressão, que ela mesma expôs, fora de forma, mas a gente já viu nos treinos que ela já está ficando perto da forma física. Como é que foi essa negociação com a Drusila? E eles querem que você eleja o time de sonhos do Osasco. Vamos aí pela primeira. A Micaia foi um trabalho, né, de assistir vídeos, né? A gente tem uma realidade financeira, né, que hoje não permite trazer uma ponteira top, né? Até porque o mercado, com o dólar a mais de R$5, fica muito difícil, né? Fica muito difícil. Hoje também os grandes nomes do voleibol brasileiro também deram uma segurada, né? A Gabi vai ser muito difícil voltar pelo sucesso que tem. Fernanda Garay parou. Então, quem são hoje? Rosa Maria, a gente tentou em algum momento trazê-la, mas ela quis continuar a carreira internacional. Ana Cristina, a menina muito nova, que acabou optando para ir fora. Júlia Bergamo, a gente até tentou procurar, mas ainda tem um tempo. Então, assim, são poucas opções. A Tainara passou por um momento bom aqui em Osasco, né, mas por dificuldades financeiras do clube, né, na temporada que a Tainara foi, quem cuida da carreira dela achou melhor que ela, né, fosse para o Praia, que ela tinha uma proposta, e acabou. Temporada passada, a gente ainda conseguiu, né, a diretoria conseguiu acertar tudo que a gente tinha com a Tainara. A gente adora a Tainara e tenho certeza que a Tainara adora o Osasco. Então, a gente não tinha muita opção. Então, a Michele era a menina que a gente queria ficar, né? Era uma jogadora assim, meio que era a nossa primeira opção. A Michele segurou um pouco para tomar a decisão, porque ela queria, né? E o problema, acho que da Monique, o problema da casada, do Rio de Janeiro, pesou nessa decisão para ela. Então, quando nós recebemos a confirmação que ela não viria, a gente começou a tentar ir no mercado, né? E é muito difícil achar uma ponteira como a Michele, né? Aí começamos a olhar, e aí um dia eu tenho um programa que é bacana, que nos deu aí para a comissão técnica, chama Volleymetrics. Você tem todos os jogos no mundo inteiro, né? E a gente começou a olhar, aí um empresário brasileiro falou do nome. Eu comecei a assistir os jogos do Campeonato da França, achou a menina que tem muito potencial. Eu falei, vamos trazê-la e vamos ver como que ela está aí no grupo. Então, assim, os torcedores, a gente também tem que entender que não é porque é estrangeira que tem que jogar. Ela tem que fazer o papel dela aqui. É diferente, por exemplo, do investimento que a gente fez com a Mali, né? Com a Smarzek. Ela é uma jogadora que a gente conta que ela vem e carrega o piano. Então, nós vamos fazer de tudo para colocar ela na sua melhor forma. A White vai buscar o espaço dela e junto com meninas talentosas que tem na posição. A Drusila, foi um papo meu com ela quando ela estava indo embora de Bauru, estava indo para o Rio de Janeiro. E vocês vão saber aqui, né, talvez não em primeira mão, mas nós estamos monitorando a Drusila desde maio no Rio de Janeiro. Nós montamos todo um programa de treinamento para a Drusila na praia, junto com a família dela. E ela, com o Giovanni, que é um preparador físico que trabalhava com a Letícia, né, e com a Carol e com a Bárbara, que foi meu preparador físico aqui em Osasco. Então, ele cuidou da Drusila. A gente tem todos os relatórios, os vídeos, e, teoricamente, já acertado, né? E a Drusila, a cada dia, mostrava que realmente está com muita vontade de voltar a ser o que era. Né? É um processo ainda. Ela já está muito melhor fisicamente, muito melhor do que ela estava em Bauru. Não sei se vocês viram visualmente. Já vi.
Inclusive, Débora, ela está apalavrada de estar com a gente aqui na primeira semana de setembro. Cobra ela, por favor, tá? tá bom. E você, Dé, que conhece a Lucila Desde criança. desde criança, sabe a craque que ela é. Ela é demais. Ela é demais. Ela tem uma personalidade. Eu estou me dando muito bem com ela, mas também é difícil não se dar bem comigo, né? Eu sou PhD em administrar por jogadora, então, de todo quanto é tipo, né? Então, só se você falar o que você tem falado do Ciro, é só coisa boa. Espero que ela realmente consiga nos ajudar dentro de quadro para fazer o mais importante é o que você acabou de falar. Ela quer voltar àquele nível que ela tem, porque capacidade ela tem, ela não perdeu. Ela teve uns desvios do caminho, mas se ela está com vontade de voltar, porque nesse último ciclo olímpico, se ela não tivesse tido os problemas que ela teve, ela estaria brigando por uma posição na seleção, com certeza. Eu acho que ela vai mostrar e ela vai voltar a brigar pela seleção. A gente está torcendo. Eu também acho que ela briga por 2024, se ela voltar bem. Não, e escalar o time dos sonhos de Osasco. Assim... Osasco, você já teve, de todo mundo que você já teve. Eu acho que o Osasco ele tem vários times, né? Eu não fui só eu o técnico do Osasco, né? O meu time dos sonhos, ele dá mais do que um time titular. Né? Com certeza. Porque eu tive duas opostas, três opostas, que para mim, em cada momento, foram muito, muito importantes para o Osasco. Aí você fala assim, poxa, Luiz, está em cima do muro, mas não tem como eu não falar, né, de Hooker, de Sheila, que amanhã está fazendo seu jogo de despedida. Para você ter uma ideia, nós estamos liberando a Fabiana, a gente joga amanhã contra Taubaté, mas eu não podia, como treinador, né, por tudo que a Fabiana e a Sheila representam uma para a outra, são amigas, eu tirar esse prazer da Fabiana participar e da Sheila ter a Fabiana do lado dela no jogo de despedida. Né? A minha comissão técnica olhou para mim e falou assim, pô, você é... Né? Todo mundo meio de bico para mim. E eu falei, isso aqui é muito mais do que vôlei. Isso aqui é muito mais do que vôlei. Né? A gente... o que a Sheila fez naquela semifinal olímpica... semifinal não, né? Foi semifinal, né? Ela semifinal. Foi semifinal. Quartas de final. Quartas de final. Quartas de final. Quartas de final. O que ela fez, ela garantiu para todos nós hoje estarmos aqui falando de voleibol. Né? Não só ela, como todos os outros jogadores. Sim, sim. Então, assim, o time que eu pude comandar, Hooker, Sheila, Tandara, Natália jogando de oposta naquele primeiro título de 2009. A Natália, naquele jogo, ela jogou de oposta, que ela fez 10 pontos no tie-break. Né? Nós já tivemos de ponteira aqui, Jaqueline, nos seus grandes momentos, com a Fernanda Garay. Né? Então, assim, centrais, não tem como não. Thaísa colocou diversas vezes a bola embaixo do braço. A Denise, com a sua identificação comigo e com a torcida, sempre foi muito legal. Então, o Osasco ele tem vários times titulares do sonho. Né? Eu teria que entender os momentos. Né? Porque eu tive jogadoras que não foram tão laureadas, mas foram responsáveis por acreditar na continuidade do projeto do Osasco. Então, para mim, essa menina faz parte do meu time do sonho, porque acreditou no que eu falei no telefone, no que o supervisor falou no telefone. Então, fica muito difícil, né? Eu não ser de líbero, como não falar da Camila Bright, que também foi uma camisa 10 maravilhosa, que viveu um momento junto com a Pelé, que é a Fabizinha, né? E teve a oportunidade de realizar o sonho em Tóquio, e eu poder olhar para a Camila Bright e a gente se falar no telefone antes do jogo Brasil e Quênia. Ela falou assim, eu não vou conseguir olhar para você. Eu falei, Bright, não vamos começar a chorar aqui não, porque vamos passar vergonha. Ele começou a chorar no telefone, a Bright. Né? Indo para o jogo Brasil e Quênia. Então, assim, levantadoras, o Adani Lins foi super importante aqui.
Fabiola foi super importante. Hoje, quem veio visitar a gente foi a Ana Tiene. Não podemos falar da Carol Buquerque, que eu liguei para ela e falei assim, Carol... Estou sendo levantadora. Carol vai jogar amanhã. Eu preciso de você aqui para a gente dar uma entrevista que o Osasco não acabou. Que o Osasco vai continuar. E a Carol falou, Luiz, eu estou aqui, né? Carol adora a praia. Eu estou aqui em Maresias, ela estava para lá de Maresias, lá onde ela tem casa. Ela falou assim, ó, estou subindo, amanhã de manhã eu estou aí. E 8 horas da manhã a Carol estava aqui. A Carol falou, Luiz, quem é o patrocinador? Falou, não sei. Quem vai ser? Eu falei, não me pergunte. O prefeito, o pessoal falou que não vai deixar esse projeto morrer. E eu tenho que... Eu tive uma reunião com o Paulo Scaff. Então, como não falar dessas meninas? Fabiola, que foi campeã mundial. Então, assim... Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou tanta gente boa e você assim trabalhou com tanta gente maravilhosa. Teve alguém com quem você gostaria de ter trabalhado e não teve oportunidade? Olha, eu trabalhei com a Fabi em Campos. Né? Trabalhei com a Fabi em Campos. Eu acho que a Fabi, quando eu vim para Osasco, se ela tivesse vindo comigo, eu acho que tinha sido... Porque eu acho que eu podia... Com todo respeito à comissão técnica, o Bernardinho, a comissão técnica, mas a Fabi ali fazia uma diferença naquele time. Com certeza. Ela colocava uma pilha naquele time do Rio de Janeiro, contra a gente, principalmente. Depois ela brigava, a gente se falava e tal, mas era. Ela nunca me deu esse eu acho que a Fabi tem você, não é engasgado, não é você engasgado, mas aquela final Vasco e Flamengo, ela jogando no Vasco, sendo flamenguista como ela é, e perder, eu acho que ela tem se engasgado até hoje. Ela descontou com juros e correção monetária. Ela descontou. Ela descontou tudo aquilo. Se eu soubesse, tinha deixado ela ganhar, né? A Fabiana, eu tive o grande prazer de ter a Fabiana agora, e a Fabiana é a capitã do time. Então, eu nunca tinha trabalhado com a Fabiana. Né? A Valeuska foi uma menina também muito legal, que eu tinha trabalhado em seleção. Elisângela, a menina que tem um caráter e um coração. É incrível. Se eu esqueci de alguém aí, me desculpe. Paula Pequeno, o que ela fez quando eu cheguei em Osasco. Eu vou ficar aqui a noite inteira falando. Me perdoe se eu esqueci algum nome aqui, mas se eu for lembrando, eu falo ainda. E eu falo pra cacete, né? Desculpa. Então vamos falar mais. Me fala um pouco como é que foi a volta para Caruaru, para você cumprir uma promessa e ver o cenário do vôlei no norte e nordeste do Brasil. Como é que foi isso? Então, foi muito legal, né? Porque aconteceu. Eu nasci em Caruaru e vim muito pequeno para São Caetano. Meus pais são metalúrgicos da General Motors, meu pai é falecido. Minha mãe fez 96 anos. Tá linda a semana. A gente fez uma festa super lúcida, mora sozinha, é uma guerreira. Né? Ensina para a gente todo dia. Quando eu falo que eu vou levar ela para minha casa, eu quase apanho. É aquela vaiana de pau, sai rodando. Ela fala assim, você não quer apanhar, não, né? A gente colocou uma época a cuidadora, ela quase... a gente quase tem processo com a cuidadora, porque, poxa, ela não queria a cuidadora. Então, está sozinha lá. Então, graças a Deus, é um presente que ela nos dá para mim, para o meu irmão, para minhas irmãs. Eu tenho 2 irmãs adotivas, então, 2 irmãs de criação. Então, muito legal. E aí, quando eu estava lá em Tóquio, o pessoal começou a ligar, né? Para que eu falasse e tal. E eu também não queria usar aquele momento para ser... E aí, quando eu voltei, eu falei, me convidaram para dar uma palestra na universidade, e aí eu fui num treino de voleibol feminino, fui depois numa competição de base, levei minha esposa, passamos alguns dias em Recife, depois fui até Caruaru, de carro, dirigindo, mostrando um pouco das minhas raízes. Minha esposa já tinha ido na lua de mel, eu levei ela na lua de mel para lá, falei assim, eu vim daqui, né? Ela é de Curitiba, então ela falou, poxa, que legal, né? Que legal que... Então,
é tudo um clima muito legal. Eu ainda quero levar meus filhos no São João, né? No forró lá, porque vocês viram ontem lá nas lives que eu tenho um pouquinho, né? Molejo. De remeleixo. Estou mais para bonecão de Olinda do que para dançarina, mas tudo bem. Não, tava legal, tava bom. Tava bom, também achei bom. Pessoal, 1h10 de live, vamos dar um refresco aí para o Luiz? Vamos começar a fazer as últimas perguntas para ele? Agora que eu tenho medo. Vai devagar aí. Não, olha só, eu achei que o pessoal até pegou leve, entendeu? Eu achei que eles fossem pegar mais pesado, mas não. Tem uma pesada aqui. Sua amiga Amanda, aquela pessoa que não vale nada lá da Itália, entendeu? Ela quer saber e ela falou que ela não aceita que você não diga. Qual foi a atleta mais difícil de se trabalhar? Teve várias. Quando estou de DPM, todas. Então conta. Conta pra gente. Não, são momentos. Todas me ensinaram muito, porque as mais difíceis é a que você mais aprende. Então, não rola não. Quem foram as mais difíceis? Não tem nenhuma em especial que eu possa falar, não. Porque todas as mais difíceis foram grandes vencedoras trabalhando. Teve muitas jogadoras muito fáceis de trabalhar que também não ganharam. Então, assim, não tem um nome específico, não. Né? Todas me ensinaram muito. Você entrar no vestiário, né, como eu já entrei lá de trás, eu lembro do meu primeiro treino em São Caetano, que eu era Ana Moser, Fofão, Silene, Filó, que era uma maluca beleza da maior qualidade, tinha feito o último ponto da Olimpíada, estava num momento assim especial da vida dela, ganhando dinheiro, fazendo. Adorei trabalhar com a Filó, né? Ana Moser, que me ensinou muito. Ana Moser ensinou muito, foi uma das primeiras pessoas que falou assim: você tem potencial para ser treinador, você é um cara bom de bloqueio, você é um cara que é organizado para dar treino. Fofão, a Fofão é uma jogadora que eu queria trabalhar em clube e eu não trabalhei, como técnico. O pessoal citou aqui no chat do Fofão. Mas tem gente no chat falando para você dar um toque na Malezevich, na Bielsa, para você fazer o projeto Boscovite em Osasco na próxima temporada. Tá fácil pra caramba. Falei pro Beto, vamos fazer esse sócio do torcedor bombar, né? Que aí pode ser que uma receita venha do sócio torcedor, né? Vamos fazer uma grande vaquinha, quem sabe dá certo. É verdade. Mas tem que fazer propaganda do sócio torcedor de Osasco, gente. Tem que dar um apoio moral. O sócio torcedor tá bombando. Cresceu, acho que 30%, o Beto falou, da temporada passada para essa. Luiz, para encerrar a minha pergunta, assim, o que você fala para o torcedor do Osasco nessa temporada? Assim, desse ano o jejum acaba esse ano? Eu falo todo ano que eu quero que acabe, né? Acho que nós vamos lutar, mas não é uma ciência exata. Você tem aí o Brian, que manteve um elenco fortíssimo, né? Que talvez venha mordido, porque não conseguiu na temporada passada, vai ser um time extremamente aí capacitado para vencer. O Minas vem com uma aposta, né, com a saída da Macris, mas também é um time que joga com 2 títulos na bagagem, né, seguidos. Então, o quanto esse time vai corresponder dentro de quadra. O time de Bauru, né, com Marquinhos Kivieck, que é um cara também que tem uma identificação grande lá com o projeto. Então, assim, o time do Fluminense está muito bem montado, o time do Pinheiros está muito bem montado. Né? Assim, eu acho que o Rio de Janeiro sempre, né, a gente nos últimos anos, né, o Rio ficou fora dos 4 nos últimos anos, aí nós ficamos fora dos 4, então também quebrou aquela coisa que os Osasco não ia ficar fora dos 4. Doeu pra caramba, mas é um time também tá muito bem organizado. Vai ser uma grande Superliga, mas eu quero que o nosso time dê muitas alegrias para o torcedor. Esse time tem muito deles, não só o torcedor que comparece à arquibancada, o torcedor que abastece a rede social, que ama Osasco.
eu tenho um slide que o departamento de marketing montou para a gente, onde coloca todos, né, aonde Osasco atinge. É muito, muito, muito importante. Nós temos torcedor no mundo inteiro e isso é muito bacana. Isso faz com que o nosso projeto seja vendável. Então, eu só peço que eles continuem acreditando. Nós vamos fazer o melhor, né? Essas meninas sabem da responsabilidade. A gente tem um compromisso de trazer o protagonismo novamente para Osasco e Deus nos abençoe que a gente consiga. Eu acho que ele está merecendo. Isso aí. Meninas, alguma coisa? Eu estou torcendo. E posso falar só uma coisinha para vocês? Pode falar o que você quiser. Pô, vocês deixam a gente muito à vontade. Adorei participar. Patrícia, a gente se conhece há muito tempo, né? Você sabe, pô, desde lá quando você ia lá no... repórter lá no Minas. Ia no Minas. Esse pessoal mais velho, né, Letícia? Esse pessoal mais antigo. A gente chegou bem depois, né, Deb? Bem. Muito bem. Pô, seu marido, sua família. Vocês estão em Campinas, né? Estamos em Campinas, isso. Amanhã estou indo para BH para fazer o jogo da Sheila. Mande um beijo para a Sheila. Tá? Mande um beijão, que seja sucesso. A gente vai estar jogando, mas vou tentar acompanhar. Dé, manda um abraço para o seu irmão. Estamos torcendo. Hashtag volta, Dé. Volta, Dé. Olha só, eu queria deixar registrado duas... Não, primeiro vou fazer mais uma pergunta, mas rapidinho. Rapidinho. Você pensou em pegar alguma das meninas do Quênia para jogar no Osasco? Ano passado a gente quis trazer a Chumba, né? Mas a Chumba ficou com medo. Engraçado. Com medo? Né? Por quê? É uma realidade muito diferente, né? E agora ela saiu, ela vai para a Grécia. E eu estou tentando, falei com o Chicão de Vinhedo para ele dar uma olhada, vim aqui assistir o treino, já falei com o pessoal de São Caetano, falei com o Maurício Thomas. Tem algumas meninas interessantes aí, colocadas numa equipe mais equilibrada. Eu tenho feito alguns treinos aqui, eu já coloquei a Agripina para treinar com o Osasco, treinou normalmente, sem passar vergonha. A Chumba deu mais porrada do que as meninas de Osasco. A Moine, muito técnica. Então, assim, tem a Veron, né? A Verônica, é uma menina pequenininha, saltadora pra caramba, forte, que pode ajudar. Então, assim, tomara que algumas já fiquem aqui com a gente. Então, a gente já vai ver bastante diferença de quando você pegou, né, o Quênia para a Olimpíada, agora para o Mundial. Já vai ter uma evolução grande, né? Pelo que você está falando. Contra boas equipes, né? Tem a Itália, né? Espero que a Igonou... que bom. Mas vou registrar duas coisas, então. Já fiz a pergunta, vou registrar duas coisas. Primeiro, eu tinha que estar fazendo essa live com a minha camisa do Osasco, mas não a recebi até hoje. Vou cobrar ainda. Você não foi lá no ginásio. Eu sei, tá? Mas só para deixar registrado. E eu sei qual você quer, que não vai ser a da próxima temporada, mas tem uma guardada para você aqui, tá? Muito obrigada. E segundo, já muito obrigado, Luiz Omar. Você sabe como eu adoro você, tá? Na hora que eu fiz o pedido lá, ele aceitou na hora. Eu falei assim, gente, ele não vai querer não, um monte de mulher falando no vídeo dele, mas já está super acostumado, tá? Então, estamos juntos, sabe que eu adoro você. Quem sabe eu volto para a gente brigar mais um pouquinho na próxima temporada. Estou torcendo. E Letícia, prazer enorme ter conhecido. Né? Espero que você... Você é da onde, Lê? De São Paulo? Eu sou de BH, mas eu moro em São Paulo. Pô, vem um dia em Osasco assistir um treino, vem aqui acompanhar a gente. Pô, já está convidada. Obrigado. Prazerzaço, meninas. Sucesso. Né? Obrigada. Do clube. Se precisar fazer promoção aí, pô, nas lives, fala com o Beto. O Beto manda as camisas aí para vocês. E estamos juntos. Sucesso. Muito obrigado, Luiz. Valeu, obrigado. Valeu, galera. Boa temporada, Luiz. Fiquem com Deus. A gente também aqui e amanhã estaremos lá de BH. Nós vamos entrar ao vivo lá antes do jogo, no pré-jogo. Vou estar no hotel com as jogadoras. Vou tentar pegar todo mundo, todos os bastidores lá, as fofocas que vocês gostam. Então fica de olho aqui no nosso canal, que amanhã a gente vai estar lá com aquele monte de craque lá em BH, tá bom? Luiz, tudo de bom para você. Uma ótima temporada. Deixa eu te lembrar uma coisa. Eu fui chamado de fofoqueiro pelos meninos lá na Olimpíada. Você sabe dessa? O que você falou de fofoca, Luiz? Não, porque alguém me pegou numa saída assim e falou, pô, Luiz,
que você achou da China, né, ter perdido o jogo? E acho que eu falei para o Correge, falei assim, Correge, eu estou meio surpreso, porque as meninas da China, eu estou vendo elas andando para tudo, porque eu estava meio que andando para tudo quanto é lado também, né? Eu estava meio ali, eu sabia que não ia dar muito, que não ia ganhar, né? Eu vou curtir essa Vila Olímpica para caramba aqui, vou tirar foto com todo mundo. Então, no meu tempo de folga, eu estava passeando. E eu encontrava direto com as chinesas, né? Eu falei, pô, mas as meninas estão muito soltinhas, né, velho? Não estão... Esse arroz está muito soltinho. E eu falei isso. Nossa, os caras colocaram Luluping, fofoqueiro, Luluping. Veio! Agora a gente já sabe. Meu filho mandou uma mensagem e falou assim, pai, você tá bombando aí no Twitter, você tá pelo fofoca aí da China. Eu falei com ele, não, saiu na transmissão, que você não tá surpreso. Eu falei, putz, fiquei de fofoqueiro, ok, né? Fofoqueiro. Tchau, gente. Boa noite. Valeu, gente. Boa noite. Obrigada. Até o próximo Sem Bloqueio, quinta-feira que vem. Tchau, tchau. Encerrou? Eu sempre falei nada. Não, ela sempre pergunta, encerrou sem